Boa noite a todos e a todas. Vamos então dar início à sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia e começamos pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, período de intervenção do público. Eu peço desculpa, mas eu precisava de um pedido de esclarecimento antes de passarmos ao público. Tenho a palavra. Tente só não desmontar aí o sistema. Sim. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu peço desculpa. Eu gostava de pedir um esclarecimento à mesa no sentido de perceber se mudou alguma coisa relativamente à lei, porque não vi publicado nos órgãos de comunicação social a convocatória para esta Assembleia. E, por outro lado, gostava de saber como é que estão a fazer a monitorização relativamente à entrega de documentos aos membros desta Assembleia. Certo. É normal que não tenha visto nos órgãos de comunicação social porque os jornais saíram anterior à data da convocatória. E, portanto, em situações futuras, isto foi um assunto que a mesa já falou, tentaremos coincidir as datas, no entanto, não foi possível desta vez, dada o caráter extraordinário da sessão. Relativamente à questão que coloco, relembro-me, desculpe, isto hoje não está muito fácil. Como é que Não, falo daí sim. Como é que garantem e monitorizam Certo. a documentação é entregue aos membros da Assembleia? Correto. Se bem se recorda, no início desta Assembleia, portanto, que agora destes membros nesta Assembleia, entrei em contacto com as duas bancadas da freguesia e questionei se poderiam ser remetidos por e-mail nesse sentido para poder agilizar e tornar também bastante mais barato o funcionamento desta Assembleia. E, portanto, acredito que em conformidade o possam recepcionar. Claro que se houver algum inconveniente ou se registarmos algum membro que não tenha recebido a convocatória, eu presumo que as próprias bancadas também se articulem nesse sentido de garantir que toda a gente tenha esse acesso e peço realmente aos líderes de ambas as bancadas que o possam fazer, portanto monitorizem junto dos grupos municipais, peço desculpa, do grupo das freguesias, que possam efetivamente garantir que entregam o documento e desta forma acho que todos podemos trabalhar em prol realmente do bom funcionamento deste órgão. Eu sugeria que... Agora sim, ali, por favor, para ficar em ata. Eu então deixo uma sugestão à mesa, e eu acho bem por princípio, e concordei desde o início, que fôssemos todos notificados via e-mail, não há necessidade de andarmos a desperdiçar papel, faz todo sentido, mas eu sugiro que coloquem um aviso de recepção no e-mail, porque é possível, um recibo de leitura do e-mail, para que possam ter a garantia de que isso acontece. Eu não recebi para esta. Eu tomei conhecimento desta Assembleia de Freguesia pelo Instagram anteontem. Portanto, eu não recebi. Os meus colegas receberam, estavam articulados, mas eu não recebi a documentação. Portanto, uma forma de nós podermos... Estou aqui de completa boa fé, mas acho que eu já estive nesse lugar e, portanto, para que isto possa funcionar melhor, se calhar ao mandarem o e-mail, se mandarem um e-mail com recibo de leitura, a Assembleia de Freguesia e a Junta passarão a ter a certeza de que aquele membro da Assembleia de Freguesia não só recebeu como leu o e-mail. E se por qualquer motivo não acontecer, não custa nada, dão uma chamada a perguntar se passa alguma coisa com o e-mail ou há outra forma de contactar. Portanto, era só isto. Certo, agradeço a sugestão. E sugiro também que depois, se possível, confirme no spam, porque já não seria a primeira vez. Pronto, também dar nota do seguinte, eu confesso, e agora vou fazer a minha assunção de limitação informática neste sentido, que eu não sei se o sistema que é usado permite colocar esta questão dos recibos de leitura. Ok, vamos confirmar essa situação, desde já pedimos desculpa por qualquer constrangimento, espero que tenha conseguido ler a documentação a tempo, fica registada a sugestão e teremos isso em consideração em próximas sessões. Tem a palavra. Boa noite a todos. É público que está agora a decorrer uma vigília que assinala a situação que a Ucrânia está a viver e a minha questão tem a ver com a forma como foi agendada esta reunião e a articulação
com a Câmara, que será a promotora da iniciativa, juntamente com outras entidades que o possam fazer. Porque fica no ar que ou a Assembleia de Freguesia e a sua mesa foram ignoradas neste processo, que não houve coordenação, ou a Câmara, ou quem promoveu esta iniciativa, foi ignorada pela mesa da Assembleia de Freguesia. Há elementos aqui que gostariam de lá estar e que não têm essa oportunidade, e eu penso que deve haver aqui uma maior articulação nas datas. Com certeza não seria difícil ou a vigília acontecer no outro dia, ou a Assembleia de Freguesia acontecer no outro dia, para elas não coincidirem. Certo. Desde já presto esclarecimento relativamente a isso, dar nota de que efetivamente acho que é de fácil entendimento de que a mesa não cometeu aqui qualquer tipo de sobreposição, uma vez que a Assembleia foi agendada previamente ao agendamento da vigília. Portanto, acho que por aí estamos conversados. De qualquer das formas, já fiz chegar à Câmara Municipal o descontentamento, enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia, face ao agendamento para horas coincidentes, e deixar-vos também com essa nota de que se o concordarem, poderemos, seria a sugestão também na mesa que o fizéssemos por escrito, por parte da Assembleia de Freguesia, de realmente em situações futuras isto ser realmente muito mais coordenado e concertado realmente esta hora, porque calculo que todos nós aqui presentes gostaríamos de estar na vigília. Provavelmente alguns de nós já tiveram a oportunidade de se manifestarem durante o fim de semana noutros momentos, e portanto na nossa cidade faria ainda mais sentido, e portanto desde já dar-vos nota de que já fiz chegar este descontentamento e faremos então também por escrito para evitar situações futuras. Não vamos agora fazer aqui autópsias do que está, portanto. Não havendo mais pedidos de esclarecimento, vou então dar a palavra ao público que se pretende inscrever, sendo que eu já tenho nota de que temos 2 jovens cidadãos que pretendem usar da palavra, e portanto, se mais ninguém se pretende inscrever, eu passo já este período. Eu não sei os vossos nomes, mas quando chegarem ali, por favor, apresentem-se para também ficar registado na minuta. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia. Boa noite, Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Boa noite a todos os sanjoanenses. O meu nome é Maria Rita, vivo na rua do Urbalino Laranjeira e estudo em São João da Madeira. No dia 21 de janeiro, os alunos do 3º e do 4º ano da Escola de Parrim tiveram a oportunidade de ir a Lisboa ver a gravação de um programa de televisão da RTP. Foi sem dúvida um dia cansativo, mas também foi uma experiência maravilhosa. Nessa visita conseguimos perceber todos os meios humanos e materiais necessários para que tudo funcione, e também tivemos a oportunidade de assistir a diversas apresentações de grande qualidade. Mas além disso, pudemos visitar um pouco da cidade de Lisboa, nomeadamente a zona do Parque Eduardo VII e da Rotunda do Marquês de Pombal. Tínhamos previsto visitar outras zonas e monumentos. Infelizmente, não tivemos tempo para conseguir ver mais. Por tudo isto, hoje vim aqui agradecer a disponibilidade da Junta de Freguesia e pela cedência do autocarro e por nos permitir visitar a capital de Portugal e ter a oportunidade de ter uma experiência que de outra forma não teria sido possível. Aproveito ainda para agradecer a paciência e a ajuda que o Sr. Fernando, um motorista, teve connosco durante todo este dia. A todos, muito obrigado. Obrigada, Maria Rita. Já agora, qual é o teu último nome, para ficar registado direitinho? Terrinha? Ferrinha. Ok, obrigada. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia.
Boa noite, Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Boa noite, sanjoanenses. O meu nome é Dinis. Vivo na rua Francisco Sá Carneiro e estudo em São João da Madeira. Na semana passada, as forças militares russas invadiram a Ucrânia, um país livre e independente. Vivemos uma página negra da história da Europa. Aqui, na Europa, no século XXI, em 2022, mulheres, homens e crianças inocentes estão a morrer ou a fugir por temerem pelas suas vidas. Eu não sei quem tem razão ou se alguém tem razão, mas quando alguém entre a paz e a guerra prefere a guerra, esse alguém perde a razão. E eu apenas sei, porque tenho visto que há explosões, tiros, carros e edifícios destruídos. E também já aprendi que, numa guerra, não há vencedores nem vencidos. Há uns que perdem mais do que os outros. E depois há aqueles que, sendo inocentes, perdem tudo. Perdem a sua família, perdem os seus bens, perdem a sua liberdade, e nós não podemos permitir que essa liberdade simplesmente desapareça, nem sequer que percam a sua dignidade. Não podemos olhar para o lado e fazer de conta que nada se está a passar. E há ainda as crianças mais velhas, mais novas ou da minha idade. Tenho orgulho em ser português e por ter a liberdade de estudar numa escola onde estudam alunos de outras etnias e nacionalidades. Na minha escola estudam brasileiros, venezuelanos, holandeses e o Denis, que é ucraniano. E o Denis tem muita da sua família na Ucrânia e sofre. Pelo Denis, por todas as crianças que sofrem, por todos. Espero que a nossa freguesia, a nossa cidade e o nosso país estejam disponíveis para receber e ajudar o povo ucraniano. Por tudo isto, vim aqui hoje deixar um abraço de solidariedade com o povo da Ucrânia e, em particular, com as crianças que vivem na Ucrânia. Desejo que esta guerra pare depressa e que a paz possa voltar. Obrigada ao Dinis e à Maria Rita. Dar-vos aqui, antes de avançarmos para a ordem de trabalhos, dizer que se há coisa que podemos tirar deste momento é que para já o futuro de São João da Madeira está efetivamente garantido, aliás está presente, o futuro está presente, e dizer-vos que realmente que mais da vossa idade, mas mais velhos também vos sigam o exemplo e participem neste período de intervenção do público nas Assembleias de Freguesia. Eu pedi o documento ao Dinis e permitam-me aqui, se alguém se opuser a esta quebra de regimental, mas iria propor aqui um minuto de silêncio em memória das vítimas desta guerra, acompanhado de um voto de solidariedade, e daí ter pedido o documento ao Dinis, que proponho que seja enviado para a Embaixada de Portugal na Ucrânia, também para a nossa Câmara Municipal e também para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um voto de solidariedade aqui da Freguesia de São João da Madeira, no qual peço também autorização aos pais do Dinis poder a pensar o documento que o Dinis leu aqui, e
junto também com aquilo que poderá ser depois concertado com ambos os líderes das bancadas, um e-mail estruturado a ser enviado, se ninguém se opuser, obviamente, a esta, lá está, quebra regimental, sendo sessão extraordinária, não o poderemos fazer. Vamos então, proponho então um minuto de silêncio. Obrigada. Retomaremos então esta ordem de trabalhos, passando então para o ponto 2.1, apreciação e votação da proposta de celebração do contrato interadministrativo entre o município de São João da Madeira e a Junta de Freguesia de São João da Madeira, instituição e gestão de um contrato local de apoio à integração de imigrantes. Eu questiono se alguém pretende inscrever-se para usar da palavra. Tem razão. Peço desculpa, Sr. Presidente. Tenho a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Bem, eu antes de falar sobre este ponto, permitam-me que vos roube 30 segundos para agradecer, obviamente, as palavras da Maria Rita. Fico muito satisfeito que o autocarro da Junta de Freguesia tenha sido útil e que tenha permitido conhecer a cidade de Lisboa, o Marquês, perceber como é que funciona todo aquele mundo da televisão também e fico ainda mais feliz com as palavras que trouxeste aqui hoje. Nós temos o hábito a sociedade, só para não pensarem que estou a referir a alguém, a sociedade, nós, incluo-me nesse grupo, temos o hábito de criticar muito e raramente temos pouco hábito de agradecer, de elogiar, de reconhecer quando as coisas são feitas bem. E essas palavras ajudam-nos a trabalhar melhor, ajudam-nos a perceber a utilidade das coisas, ajudam-nos a perceber aquilo que também nós fazemos bem. E, portanto, muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu agradecimento. E quando precisarem da Junta de Freguesia, dentro das nossas possibilidades, estamos aqui para colaborar contigo, com a tua turma, com os teus amigos e com os teus professores. Ao de início, uma palavra um pouco sensibilizada, confesso, eu tenho 2 filhos da tua idade, mais ou menos da tua idade, não sei que idade é que tens, mas o meu filho deve ter mais ou menos a tua idade, 10. Então eu tenho um filho com 9 e uma filha com 11, portanto, andam aí perto, estás no meio. E tudo isto faz-nos pensar, não é? A paz era uma coisa adquirida para nós. A paz era uma coisa que era inquestionável na Europa. E, de repente, vemo-nos à porta de uma guerra, quer dizer, vizinhos nossos, um país independente, autónomo, aqui ao nosso lado, que tinha a guerra, que tinha a paz como adquirida, como uma realidade, e que de repente tudo desaba. Nós estamos todos com medo,
o meu filho, que passou a ter imensa curiosidade por perceber a lógica da guerra, que não tem lógica nenhuma, é verdade, mas perceber aquilo que se passa efetivamente aqui às nossas portas, que conversa comigo também com medo, com pena das pessoas que lá estão. E, efetivamente, disseste aqui uma coisa, e muito bem, que é que interessa saber quem é que tem razão, quem é que está a agir bem ou mal. Estão milhares e milhares de pessoas inocentes, miúdos, crianças, bebés, adultos, mulheres, homens, estão a morrer diariamente, e aqueles que não estão a morrer estão a ter as suas vidas destruídas. Perdem as suas casas, perdem os seus bens, perdem as suas famílias, perdem tudo aquilo que tinham, e isso é natural que nos incomode, é natural que incomode qualquer um de nós, e portanto eu revejo-me em todas aquelas que foram as tuas palavras, revejo-me obviamente no voto de solidariedade que a Presidente aqui propôs, e com a esperança de que isto passe rápido e de que o prejuízo seja o menor possível, porque é inevitável reconhecermos que a Ucrânia vai ter um enorme prejuízo, e quando falo prejuízo não falo obviamente de prejuízo financeiro, porque isso vamos todos ter, mas um prejuízo social, um prejuízo familiar, um prejuízo civilizacional, etc, etc. Muito obrigado pelas vossas palavras, de coração mesmo. Posto isto, entrando neste ponto da ordem de trabalhos, bem, o CLAIM, nós temos aqui, e faço esta entrada um bocadinho genérica, isto são 3 protocolos, um contrato interadministrativo, que já existem, que têm o período de vigência durante o mandato autárquico, e, portanto, com o novo mandato autárquico há necessidade de assinar um novo protocolo, assinar um novo contrato interadministrativo e continuar o trabalho que tem sido feito. Portanto, não são protocolos novos, são protocolos que vêm do mandato anterior, que são úteis, que são uma mais-valia para a cidade, que são precisos, e este contrato interadministrativo, se dúvidas houvesse, basta olhar para os números. Portanto, o CLAIM abriu no dia 4 de agosto, e de 4 de agosto a 31 de dezembro tivemos 126 atendimentos, oriundos de 10 países. O maior destaque, obviamente, para cidadãos brasileiros, que têm tido um aumento da procura nos últimos tempos, mas existem 10 países, 10 nacionalidades diferentes, até 31 de dezembro, à procura de atendimento. Bem, e ainda hoje disse isso mesmo, numa reunião que tive na Câmara Municipal, o CLAIM está, obviamente, atento e disponível a abraçar tudo aquilo que são as necessidades que vão ser originadas por esta guerra. Sejam daquelas pessoas, dos refugiados que para cá vêm, dos imigrantes que para cá vêm, seja daqueles que já cá estão e que têm necessidade de resolver algum assunto, tirar algumas dúvidas e pedir ajuda para familiares que ainda lá estão ou não. É útil, tem tido um papel fundamental junto dos migrantes que cá estão a viver, e será uma peça fundamental para o futuro destes cidadãos e, obviamente, para o futuro da cidade, que também precisa deles e que tem todo o interesse em acolhê-los da melhor forma possível. Estamos a renovar este protocolo, este contrato interadministrativo. Obviamente que o gabinete está a funcionar, continua a funcionar. Isto serve para protocolar e regular quais são os direitos e os deveres de ambas as partes, nomeadamente entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. É tudo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. E agora sim, questiono quem é que pretende inscrever. Afonso, tem a palavra. Boa noite. Cumprimento de uma só vez e com igual estima todos os aqui presentes. Meus caros, este contrato
interadministrativo de delegação de competências entre o município de São João da Madeira e a Junta de Freguesia de São João da Madeira, com vista a edificar e a gerir este centro local de apoio à integração de migrantes em São João da Madeira, teve e tem uma importância enorme na vida de quem chega à nossa cidade proveniente do estrangeiro. Este contrato será realizado do que logramos obter dos moldes do mandato anterior, pelo que resulta claramente que esta delegação de poderes, em concreto, melhora a qualidade do serviço e o torna mais eficiente. E é por isso que a bancada do Partido Socialista reconhece e enaltece o serviço que tem vindo a ser prestado pela Junta de Freguesia, nomeadamente na pessoa das suas funcionárias. Vejamos, o CLAIM teve início em agosto de 2021 e, como disse o nosso excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, já foram realizadas mais de 126 atendimentos, provenientes de 10 países diferentes. O que significa que mais de 125 pessoas, bem mais, 125 pessoas, já tiveram toda a ajuda que precisavam e abriu-se portas para que estas se sentissem acolhidas o quanto possível numa cidade e num país que lhes é novo. E é possível constatar em diversos websites e em plataformas de partilha de vídeos que São João da Madeira é reconhecida fora de portas como um dos melhores locais de Portugal para receber e acolher migrantes. E afirmo com grande certeza que o CLAIM tem contribuído para esse efeito. O CLAIM tem vindo a apoiar maioritariamente os cidadãos na sociedade brasileira e venezuelana. E agora é preciso continuar, dar força e preparar para o que aí vem. Em virtude desta agressão ilegal de Putin à Ucrânia, a bancada do Partido Socialista não só exige, como espera que esteja tudo preparado, no que ao CLAIM compete, para ajudar os imigrantes ou refugiados provenientes da Ucrânia. Por fim, resta apenas deixar nota de uma situação. Ao contrário do que defende o Programa Nacional Eleitoral de 2/3 dos partidos da coligação PST, CDS e Iniciativa Liberal, o Partido Socialista reconhece, sem reservas, com prontidão e com vigor, a importância, quer social, quer económica, de acolher qualquer imigrante. E são serviços como este que materializam esse reconhecimento e importância. A verdade é que mais de metade dos partidos pertencentes à coligação, a melhor cidade do país, afirmam nos programas eleitorais nacionais dos seus partidos que o aumento do número de imigrantes só é necessário e positivo para Portugal se houver o respeito a alguns requisitos ou se verificar determinados quesitos. Desta feita, fica desde já afirmado que a bancada do Partido Socialista tem receio que a coligação PST, CDS e Iniciativa Liberal vote contra a aprovação desta proposta. Quiçá por divergências internas, mas, meus caros, à semelhança de mandatos anteriores, não só não serão alocadas verbas financeiras, apenas recursos humanos. É que o Partido Socialista, ao contrário de muitos outros, não deixa ficar ninguém para trás. Muito obrigado. Obrigada, Afonso. Tem a palavra Pedro Neves para um pretexto. O meu protesto é no sentido de que não esperava que numa intervenção que deveria ser relativamente ao protocolo houvesse uma especulação relativamente ao sentido de voto da coligação a melhor cidade do país. E dizer a esse propósito que aquilo que nos preocupa é que haja um trabalho verdadeiramente próximo daqueles que necessitam e que têm que aceder ao CLAIM. Não sei se foram 125 pessoas ou se foram 125 atendimentos, porque 125 atendimentos não significa necessariamente que tenha sido apenas um atendimento por família. Nós não sabemos, não temos tido esses dados. Aquilo que eu não quero, e aquilo que para mim não faz sentido nenhum, e por isso é que eu protesto, é que hajam famílias, já neste momento em São João da Madeira, que, tendo apoio de instituições e PSS desta cidade, tenham ficado 3 dias sem luz em casa. Porque era da competência de uma IPSS desta cidade
pagar a luz dessa família, não pagaram e essa família esteve 3 dias às escuras. Contra isso eu vou protestar sempre. Se o claim não tiver atenção a isto, não estiver em cima desta situação, e isso não se verificar um verdadeiro apoio a quem dele necessitar, pois se ele não funcionar, nós não podemos ser a favor. Até agora ainda não houve manifestação do nosso sentido de voto, nem tampouco a nossa avaliação. Portanto, o que eu estou aqui a fazer em termos de protesto é no sentido de que há uma especulação relativamente à posição da coligação Melhor Cidade do País relativamente a este protocolo, sem sequer ter ouvido essa parte. É só. Muito obrigada. Relativamente, eu sei que não foi pedido um esclarecimento, mas gostaria de deixar esta nota, porque acho que as organizações e instituições sociais do nosso Conselho fazem um meritório trabalho que não deve aqui ser dito que têm a obrigação de pagar faturas. As questões relacionadas com os apoios sociais são um bocadinho mais complexas e burocráticas do que tudo isso. E, portanto, nesse sentido, só porque o trabalho é altamente meritório de qualquer uma das organizações, deixar esta nota aqui de realmente teremos de ter algum cuidado nesse tipo de abordagem. Tenho então a palavra José Dias, da coligação Melhor Cidade do País. Boa noite. Permitam-me, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia da Freguesia, cumprimentar a restante mesa. Na pessoa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, cumprimentar o restante Executivo. Boa noite a todos os deputados, à comunicação social e aos sanjonenses aqui presentes e aos que nos seguem em casa. Antes de mais, e eu começava com o antes de mais, lamentar profundamente as palavras daquilo que veio aqui dizer e que se calhar para quem estava ali imbuído de um espírito que 2 crianças com 8 anos vieram aqui trazer, vir com essas palavras, acho profundamente lamentável. E começo então por agradecer e enaltecer o papel que quer a Maria Rita, quer o Dinis tiveram ao aparecer aqui hoje. Foi com muita emoção e com muito orgulho que os ouvi. Pois é com gestos e ações como estas que transmitimos o que deve ser a ação cívica, o que deve ser a ação de um cidadão ativo e participativo numa sociedade. Os claims têm como missão ir além da informação, apoiando em todo o processo de acolhimento, e integração dos migrantes, articulando com as diversas estruturas locais e promovendo a interculturalidade a nível local. E quero sublinhar a expressão apoiando em todo o processo de acolhimento e integração dos migrantes. Tal como sabemos, e o Dinis fez questão de nos relembrar, temos uma guerra na Europa, uma guerra a cerca de 3.500 quilómetros de nossa casa. Temos a informação de que daqui a poucas horas chega um veículo à nossa cidade com adultos e com pelo menos 2 crianças de 11 anos. Essas crianças vêm sem o pai, sem a mãe. Essas pessoas que vêm nesse veículo vão ficar ao cuidado de uma família ucraniana. Tive o cuidado de ontem ligar ao Sr. Presidente da Junta para o informar da situação. E também quero já dar aqui uma nota adicional que um grupo de sanjonenses já articulou e, neste momento, não faltará nada a essas crianças e a essa família. E se alguém tiver alguma disponibilidade financeira que possa ajudar, foi comprado um beliche e foi uma peça mais cara, eles aceitam essa ajuda. Portanto, pressupondo a nobre missão para o qual foi constituído este claim, eu pergunto, conseguiram apurar mais dados? A Câmara e as Juntas estiveram a tratar do assunto. Relembro que o Sr. Presidente exaltou nesta Assembleia a relação próxima que iria existir com a Câmara Municipal. Mas ainda agora se vê que a Câmara Municipal acaba de organizar uma vigília para este momento, e como nós já aqui falamos, em que os membros desta Assembleia não podem estar presentes. Para nós, isto é uma falta de consideração. Ou, e também já estamos habituados, um desconhecimento daquilo que se passa à sua volta. Estão a organizar a vigília, e muito bem, mas gostávamos de saber se alguém já entrou em contacto com a comunidade ucraniana que aqui reside.
Alguém sabe neste momento quais são as suas necessidades? Várias instituições, escolas, farmácias, a própria junta, a sociedade civil, estão a fazer recolha de bens para a Ucrânia. Mas alguém já avaliou se parte desses bens não serão mais úteis para apoiar quem chegará nos próximos dias e quem acolherá quem foge da guerra? Voltando ao nosso assunto em discussão, a nossa bancada gostava de incluir uma cláusula neste contrato. Gostaríamos que ficasse inscrito que seria feita uma monitorização daquilo que vai sendo realizado, com dados concretos, e que esses dados nos fossem revelados. E não queremos saber de nomes, não queremos saber de moradas, mas parece-nos importante saber quantas famílias são apoiadas, se têm emprego, o que tem sido feito por elas, o que é que precisam mais, de que forma é que todos juntos podemos ajudar dentro das nossas possibilidades. E a referir aquilo que o Pedro Neves falou, não queremos que volte a acontecer aquilo que aconteceu, em que a família ficou 3 dias sem eletricidade. Em suma, Sra. Presidente, e para que o Sr. Deputado fique mais descansado, a nossa bancada está evidentemente de acordo em que seja renovado este contrato interadministrativo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, uma vez que, e segundo o próprio contrato, o estudo necessário à concretização desta delegação de competências demonstra que as competências ficam plenamente acauteladas se delegadas à Junta de Freguesia, salvaguardando que, então, gostaríamos que estivesse previsto e incluído a cláusula que colocamos. Obrigado. Não sei se mais alguém pretende... Neste caso seria um contra-protesto, não foi pedido nenhum esclarecimento, é isso? Palavra. Boa noite uma vez mais. Eu queria apenas, o Sr. Membro José Miguel Dias acalmou-me e eu agora vou também acalmá-lo porque eu fiquei igualmente embebido pelas palavras do Dinis. Contudo, o que eu referi relativamente ao meu receio, e não a uma especulação, que são conceitos diferentes, era quanto aos imigrantes, não imigrantes no conceito geral, não estes imigrantes provenientes de guerra que poderíamos até chamar de refugiados. E falei isto no sentido de que Suas Excelências são membros eleitos por uma coligação, porque pese embora saber que o PSD se senta ao lado do Partido Socialista, a verdade é que estão mais 2 partidos que são representados por Suas Excelências, que têm uma opinião ligeiramente diferente, e portanto era nesse sentido que a bancada do Partido Socialista queria demonstrar o seu descontentamento e nada mais. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Não sei se mais alguém pretende usar da palavra neste ponto. Se não, passo ao Sr. Presidente da Junta. Foi pedido. Bem, não me querendo alongar muito, só fazer aqui 2 ou 3 considerações. O CLAIM não tem a obrigação de pagar faturas de luz. Não tem obrigação, não tem como saber e não o vai fazer. Eu tenho dito, não há ninguém em São João da Madeira que, precisando de apoio, não o tenha. Desconheço uma família que tenha ficado sem luz porque não pagou a fatura da luz, desconheço de todo. Não sei o que é que se passou e não me parece correto chegar aqui e dizer que o CLAIM tem que funcionar melhor porque não houve uma família que ficou 3 dias sem luz e enquanto isso acontecer nós vamos aqui alertar. Nem consigo entender a ligação. Nem consigo entender a ligação, muito honestamente. O CLAIM tem uma função, tem um objetivo, é claro, cumpre esse objetivo. Temos uma colaboradora na Junta de Freguesia com formação para tal, faz um trabalho, desempenha um trabalho exímio,
que vai muito para além daquilo que são as obrigações até do CLAIM. Ok? O apoio é notório e reconhecido. Manifestar algum descontentamento em relação ao CLAIM porque uma família ficou sem luz 3 dias, eu não consigo entender a ligação. Se há algum problema de falta de apoio em alguma família de São João da Madeira, a Divisão da Ação Social resolve com quase toda a certeza absoluta. Ok? Não conheço família nenhuma em São João da Madeira que necessite de apoio e que não o tenha. Não conheço. Pode não ter o apoio que eventualmente gostaria ou acha que merecesse. Mas em São João da Madeira as famílias têm apoio, os cidadãos têm apoio financeiro, alimentar, social, psicológico, todo o tipo de apoio. O CLAIM não tem essa responsabilidade. O CLAIM tem a responsabilidade que está aqui no contrato, vai muito para além disso, reforço. A colaboradora que está com o CLAIM, que faz o atendimento, vai muito mais além do que aquilo que são as suas obrigações e funções, porque isso assim o exige. Nós conversamos muitas vezes sobre isso. E percebe-se. Nós, às vezes, para perceber as coisas, basta fazer uma coisa muito simples, que é pôr-nos no lugar dos outros. E se eu estivesse num país onde não domino a língua, onde não tenho amigos, onde não tenho família, onde saio obrigatoriamente da minha zona de conforto, é normal que se necessite de uma maior atenção. E que necessita, às vezes, de algum apoio em coisas que nem são da competência de certos organismos. E, não obstante nós não termos essa competência, essa obrigação, esse apoio dá-se. Obviamente que não podemos pagar faturas de luz. Nem o CLAIM, nem a Junta de Freguesia. Ok? Nem a Junta de Freguesia. Eu não percebi bem o parágrafo que querem introduzir, mas, muito honestamente, nem sei se faz muito sentido. Porque depende de tudo aquilo que exigirem. O CLAIM tem um relatório que está a ser concluído, inclusive, e que a breve tempo, mesmo muito breve tempo, será apresentado. E um relatório mais extenso, onde diz dos atendimentos, por país, por família, por necessidade. Pronto. Mas há atendimentos que nós não temos a obrigação, nem o devemos fazer, de explorar a situação ao limite, perceber efetivamente o que é que a pessoa tem, não tem, se tem emprego, se não tem emprego. Não temos essa necessidade, nem temos a obrigação, e até acho que não devemos. Os contactos estão registados, a pessoa sabe aonde se há de dirigir. Muitas vezes há oferta de serviços que vão muito para além do que aquilo que é o CLAIM. Há interligação entre os vários serviços da Câmara, okay, e da Ação Social, e entre as várias instituições, e troca de informação, e partilha de informação, e contactos imediatos. No sentido, isto nós não podemos resolver isso, mas, se calhar, aquela instituição, aquele amigo, a Câmara Municipal, consegue, e nós fazemos-lo com frequência, e já em determinadas situações conseguimos diligenciar forma, meios de resolver um problema que não é da competência do CLAIM, e isso tem sido feito. Portanto, esse relatório, nós temos a obrigação de apresentar um relatório, nós temos a obrigação de apresentar números, vamos apresentá-lo. Não acho que esse parágrafo enriqueça este documento de alguma forma, mas eu também não ouvi bem a redação do parágrafo, confesso. Não gostei. Agora, essa monitorização existe, nós somos obrigados a fazê-lo, inclusive até junto da Câmara. Né? Pronto. Okay. Não é suposto haver diálogo, até porque depois não poderá ficar registado em ata. Não, agora, atenção, não me choca introduzir um parágrafo, se aqui não tiver, onde existe o compromisso de partilhar com a Assembleia de Freguesia informação.
Não me choca isso. Essa informação existe, só ainda não foi partilhada com a Assembleia de Freguesia porque não está 100% acabada e não preciso de nenhuma Assembleia de Freguesia para amanhã ou daqui por uma semana para partilhar. Posso partilhá-lo sem a obrigação institucional da Assembleia de Freguesia. Agora, não nos podemos comprometer com determinada informação quando nós nem sequer muitas vezes temos acesso a ela. Okay? É só isto que eu queria dizer. E acho que era isto. Obrigada, Sr. Presidente. Já ia chamá-la a atenção quanto à duração do tempo. Antes que haja pedido de esclarecimento nesse sentido, só para avisar que o Porto está a ganhar 2-1, tem a palavra Pedro Neves. Senhor Presidente, era exatamente isso. Portanto, referir-lhe que aquilo que nós pretendemos é que nós, obviamente, que não queremos aqui violar nenhum princípio de confidencialidade ou quer que seja. Para isso é que há técnicos, para isso é que estão a acompanhar o processo e as famílias. Portanto, isso há de decorrer com toda a normalidade e com todo o profissionalismo que tiver que correr. Aquilo que nós queremos é, enquanto representantes da sociedade civil, enquanto elementos desta Assembleia de Freguesia, termos acesso e podermos monitorizar aquilo que vai acontecendo à medida que vocês vão tendo informação e também vão podendo partilhar connosco. Portanto, é exatamente isso, incluir aí um parágrafo que salvaguarde que a Assembleia terá a seu devido tempo as informações relativas a isso. E só uma pequena nota de correção. Eu não disse em momento algum, e depois, portanto, isto estará a ser gravado, vocês poderão constatar, que era o claim que tinha que pagar as faturas da luz. O que eu disse foi que houve uma IPSS da cidade que tinha ficado com a iniciativa de pagar as faturas da luz a essa família e, não tendo pago, essa família ficou sem luz. E a minha questão é o claim a Junta de Freguesia, as entidades da nossa cidade, as entidades públicas da nossa cidade, estarem mais conscientes disso. E uma última nota. Admito que o Sr. Presidente da Junta não tenha tido conhecimento desta situação, mas a Junta teve. A Junta teve conhecimento desta situação. Porque dirigiram-se às instalações da Junta de Freguesia para partilhar esta situação com a Junta de Freguesia. Admito que o Sr. Presidente possa não ter tido esta informação, mas a Junta teve. É só. Obrigada. Sr. Presidente, pretende... Só dar 2 notas. Mas é migrante? Ok. Não sei. Desconheço. Ou então não estou a identificar a situação. Não sei. Não cabe à Junta de Freguesia sobrepor-se às instituições, às IPSS do nosso Conselho e à ação social, à Divisão da Ação Social da Câmara Municipal. Até porque, reforço isto, para além de não termos meios, não temos competências para tal. Não é? Nós não podemos, e peço que compreendam isto, eu acho que a ação social em São João da Madeira e as IPSS funcionam bem, muito bem até, com falhas. Normal. É normal em quem faz alguma coisa falhar. E, portanto, eventualmente, pode haver uma outra falha, até involuntária, muitas vezes. Mas, de uma forma geral, trabalham bem as IPSS. E aquilo que eu disse há um bocado é mesmo verdade. Não há família nenhuma que, necessitando, não tenda apoio e, em situações muito, muito pontuais, é preciso perceber o que é que está em causa. Desconheço que tenha havido uma família que tenha ficado sem luz, não sei o que se passou e, obviamente, não me consigo pronunciar sem essa informação. Podemos tentar perceber o que se passou e ver se faz sentido ou não, ou se alguém errou no meio disto tudo. Okay? Sobre o parágrafo, aquilo que eu proponho, salvo melhor opção, na cláusula 5, adicionar aqui um ponto 4, onde diz que a segunda outorgante compromete-se à partilha, a partilhar os dados do CLAIM com a Assembleia de Freguesia e os seus membros, algo assim do género. Pode ser? Pronto.
Se calhar sugeria, desculpe, Sr. Presidente, remeter a informação com os dados à Assembleia de Freguesia. Depois isso já pressupõe a divulgação por todos os membros. Uma redação mais curta. Pode ser. Pode ser. Exatamente. Okay. Pronto. É poupar só a redundância. Okay. Não apoio. Pronto, não registando mais nenhum pedido de intervenção e considerando esta nova redação do documento, então com a junção do ponto 4 à cláusula 5ª, eu coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia, protocolo de cooperação do Programa Cultura Conjunta, e eu aqui, antes de avançar e de passar aqui a palavra ao primeiro secretário para assumir os comandos, eu terei de me ausentar da discussão e da votação deste protocolo por conflito de interesses, uma vez que sou o presidente da associação que está envolvida também nesse protocolo e, portanto, irei ausentar-me, irei assistir na bancada e, portanto, retomarei às minhas funções assim que o ponto estiver concluído. Não, tem que clicar outra vez. Clica novamente. Assim, assim. Pronto, ok. Sendo assim, renovo os cumprimentos, muito boa noite. Perguntava ao Sr. Presidente se quer usar a palavra neste ponto em questão. Muito obrigado, Sr. Danilo. Bem, muito rapidamente, eu julgo que todos conhecem este projeto. Isto é um protocolo entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a Associação de Jovens Ex-Urbanos. Pretende a participação de munícipes em atividades culturais, portanto, permite a que uma série de fregueses e cidadãos tenham acesso a atividades que de uma forma normal não teriam. É um protocolo que está em curso há 3 anos, não estou em erro, deficitário os últimos 2 porque... Desculpem, estava aqui a ver ao contrário. Deficitário, mas é um protocolo que nos últimos 2 anos foi deficitário em virtude da pandemia que nós vivemos e, portanto, as saídas foram poucas, mas não havia muito a fazer, mas atendendo à reabertura do espaço e da vida mais ou menos normal, está previsto uma maior procura por este serviço já para 2022. Só para terem noção, e comparando isto com a época pré-pandemia e a época da pandemia, em 2021 e em 2020, em 2021 fez-se apenas... em 2021 não houve cultura conjunta, em 2020 houve 3 saídas e em 2019, estávamos nós ainda dentro da normalidade, houve 7 saídas. Pretendemos repor essa normalidade, portanto voltar para o número de saídas disponibilizadas em 2019. Pretendemos repor esta parceria com a Câmara Municipal e com a Associação de Jovens Ex-Urbanos e pretendemos também pretendemos devolver à nossa cidade e àqueles que a ela não têm acesso a possibilidade de frequentar este tipo de eventos.
Todas as três instituições têm obrigações, têm direitos, têm deveres. Nós temos a nossa, está aqui neste protocolo. É um protocolo que, como disse no início, tem como vigência o mandato dos órgãos autárquicos, portanto tem que ser renovado. É dentro daquilo que já estava aprovado e que foi aprovado no passado. Correu bem, acho que não há muito mais a fazer e, portanto, é isto que vos proponho aqui à votação. Pronto, a Assembleia, se alguns membros pretendem usar esta palavra. O Sr. Bruno, vou dizer, faz favor, Sr. Bruno. Antes de mais, boa noite. Gostaria de cumprimentar a Presidente da Mesa da Assembleia e a restante mesa, o Sr. Presidente da Junta e o restante Executivo, colegas deputados e todos os que nos acompanham. Venho aqui então defender os méritos deste protocolo de cultura conjunta, entre o município de São João da Madeira, a Associação Ecos Urbanos e a Junta de Freguesia. Toda a gente sabe da importância que a participação em eventos culturais traz a todos os intervenientes, ainda mais depois destes 2 anos em que estivemos todos relativamente fechados, devido à situação pandémica, torna-se ainda mais relevante este tipo de atividades. Ao mesmo tempo, sabemos que nem toda a gente tem acesso a eventos culturais, quer por possibilidade, quer por predisposição para assistir aos mesmos, não é? E é assim aqui que este protocolo pode fazer a diferença, porque temos a Associação Ecos Urbanos, é uma associação já de longos anos na nossa cidade, tem uma grande capacidade organizativa e interventiva em vários âmbitos e, por isso, dá-nos tranquilidade de assegurar aqui um bom serviço. O protocolo visa proporcionar, então, acesso a atividades culturais fora do Concelho de São João da Madeira, essencialmente e especialmente a pessoas económica e socialmente vulneráveis. Isto procura minimizar as desigualdades sociais e promover a inclusão social. Como foi dito, cada uma das partes tem as suas responsabilidades. Neste caso concreto, a Câmara Municipal assegura um seguro de acidentes para os inscritos nas atividades. A Associação Ecos Urbanos define a programação, divulga e publicita a atividade, trata de toda a parte logística e acompanha a atividade no desenrolar da mesma. No que cabe aqui à Junta de Freguesia, disponibiliza gratuitamente o transporte de autocarro e cobra as despesas de bilheteira. Tinha compilado aqui alguns dados. Tenho dados desde 2015, penso que foi quando se iniciou este protocolo. Já contou no total com 35 saídas, atingiu cerca de 1000 pessoas, das quais 35% em situação de vulnerabilidade económica. Como é natural, a programação vai sendo definida, neste caso, por aquilo que temos conhecimento, é definida trimestralmente, estando já definidas as 2 próximas saídas, que é a 26 de março à Casa das Artes de Famalicão e a 29 de abril ao Teatro Aveirense. Penso que é um protocolo que não deixa dúvidas, que traz valor à população sanjonense, por isso cabe agora a nós votar o mesmo. Obrigado. Pergunto só se há mais algumas intervenções. Neste caso temos o Sr. Zé Queiroz, não é? Peço desculpa, o Sr. Ricardo Queiroz, faz favor. Se é verdade que reconhecemos o valor ou a relevância desta iniciativa e deste protocolo, nomeadamente dos seus considerandos iniciais, há aqui algumas questões que fazem sentido ser esclarecidas, ou que nós gostaríamos de ver esclarecidas. É dito no protocolo que os utentes dos ecos urbanos têm algum tipo de prioridade nesta participação. Numa segunda fase, mediante um convite rotativo pelas associações,
entram os utentes dessas associações, ou selecionados por essas associações, e depois, no fim, a comunidade em geral. Havendo já um histórico de alguns anos, eu, da pesquisa que fiz, vi 2015, como o Bruno viu, a Junta apresentou aqui o cenário de 3 anos, de 2019. A primeira pergunta é perceber este desfazamento, a que é que se deve, ou o protocolo foi diferente, ou houve alguma alteração ou não, em primeiro lugar. Depois, era perceber se, com base neste histórico, quantos utentes vão dos ecos urbanos, ou quantos têm ido, quantos utentes têm ido de outras associações e do público em geral, quantos é que têm participado. Por outro lado, no protocolo, em nenhum momento é falado aqui nos custos ou nos valores que representa este serviço para a Junta de Freguesia ou no orçamento da freguesia. A minha questão era perceber se isso está definido ou se a Junta afeta, se isso está definido de uma forma anual, mesmo não estando aqui apresentado, ou se a Junta afeta um valor ou uma verba para cada uma das saídas que vão acontecendo. No que diz respeito à questão também da avaliação deste protocolo, como é referido também, ela é feita de forma quantitativa e qualitativa. Se é fácil percebermos o que é a quantitativa, quanto à qualitativa não é referido ou não são referidos os critérios. Se eles existem, gostaríamos de saber quais são, porque também fazem sentido para percebermos e fazermos também nós mesmos a análise do alcance que esta medida tem. Depois, por outro lado, e isto aqui a título de sugestão, é dito que cabe aos ecos urbanos a seleção rotativa da associação a convidar ou a participar. Eu pergunto até que ponto é que a Junta não poderia ter aqui um papel mais interventivo e ser a própria Junta a fazer esta seleção. Eu acho que ficávamos todos a ganhar com isso, tendo em conta que uma associação está equiparada a outra associação, ou outro clube, e a Junta aqui, eu admito, tem um papel mais moderador e mais relevante e mais isento, e pode passar uma imagem que eu admito que seja boa para as 3 partes, e não estar aqui esse ónus sobre uma associação que é ela que faz a seleção sobre outra, e com base em que critérios, e quem é que escolhe primeiro, quem é que escolhe a seguir. Existe alguma regra? Não existe? Acho que se calhar a Junta poderia aqui assumir esse papel. E para já é isto. Pergunto novamente se há alguma senhora ou senhor membro desta Assembleia se quer referir a este ponto, por favor. Bom, como não só resiste nenhum pedido, passaria a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Danilo. Obviamente não há desfazamento nenhum entre mim e o Bruno, entre a bancada do PS e o Executivo da Junta. Eu falei 2019 e rapidamente corrigi, desculpem lá, não estava a olhar para o sítio certo. Este protocolo visa desde 2015, visa desde 2015, é uma parceria Câmara Municipal, Junta de Freguesia e ecos urbanos, e sendo os ecos urbanos uma entidade parceira e promotora, é normal que tenha algo a dizer sobre os seus participantes. E eu disse no ponto anterior, reforço neste e fica também já aqui para o próximo. Não compete à Junta de Freguesia sobrepor-se às IPSS. Não temos nem meios, nem competência para tal. E não vamos fazê-lo. Seja no programa Cultura Conjunta, seja no programa Sénior Ativo, seja no CLAIM, seja noutro programa qualquer. Nós consultamos as IPSS, consultamos os especialistas, consultamos os assistentes sociais para perceber de que forma é que os apoios devem e podem ser melhor distribuídos. E neste caso não é exceção. Das participações todas, o Bruno também o disse, entre 30% a 35% é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade económica e social. Ou seja, vamos a falar de cerca de 1000 pessoas, números redondos, que tiveram acesso a este programa. Estamos a falar de 300 a 350 pessoas em situação de vulnerabilidade económica e social, que tiveram acesso
a este programa. Várias saídas, com exceção para o ano 2021, onde não houve nenhuma fruto da pandemia. E, portanto, a abrangência é grande. A justiça do projeto eu aceito-a como correta. A forma como ele é gerido parece-me ser, honestamente, a melhor forma que temos, e acho que é assim que deve continuar. Reforço, neste e noutro projeto qualquer, sempre em parceria com as IPSS, são eles que andam no terreno também, são eles que têm os técnicos para tal, e depois especializam-se, cada uma delas, em determinadas áreas ou temas, e a Junta de Freguesia baseia-se muito naquilo que é o trabalho das IPSS, tal como a Divisão Social da Câmara Municipal. Baseia-se muito naquilo que é o trabalho das IPSS. Arrumado este ponto, peço desculpa, entretanto não sabia. Faz favor, Sr. Ricardo. Eu registro que eu não consegui ser esclarecido e nenhuma das minhas perguntas eu consegui ter uma resposta clara sobre aquilo que eu vim aqui pedir. Mas ainda assim eu faço então uma outra pergunta que eu acho que pode aqui anular algumas das anteriores. Fica a ideia que isto é um protocolo com os ex-urbanos e nada contra, e está a subsidiar de alguma forma uma atividade que os ex-urbanos querem promover, é legítimo, nada contra. Mas neste sentido, e tendo em conta as perguntas que eu fiz anteriormente, eu pergunto se qualquer outra associação queira fazer uma atividade deste género, a Junta também está disponível para fazer um protocolo nos mesmos moldes e apoiar nos mesmos moldes. Sr. Presidente, quer responder, por favor? Respondo que podemos analisar, obviamente, sendo que este protocolo não é para os ex-urbanos. Isso é claro. Este protocolo não é para os... Pronto. Não, Ricardo, tiveste a resposta às perguntas que fizeste, podes não ter tido as respostas que querias. Mas isso... Agora, este protocolo é uma parceria entre 3 organismos, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Associação dos Jovens Ex-Urbanos. Os membros os associados dos ex-urbanos têm algum privilégio, alguma prioridade, sendo que membros associados, visados de outras instituições, também têm acesso a este programa e vão várias vezes ao programa da Cultura Conjunta. Se uma associação quiser, nós estamos abertos a conversar com todas as associações, obviamente. Haja justificação para o programa e verba para tal, e nós podemos ponderar. Sendo que a cultura conjunta atinge uma série de pessoas do município e que não são só associados ou membros ou visados da Associação dos Jovens Ex-Urbanos. Para quem vai ser, Ricardo, por favor? Protesto, faz favor. Tive a resposta à última questão e que tem a ver com a vontade ou a manifestação de vontade que podem ter outras associações de poderem fazer um protocolo semelhante. Não tive respostas aos seguintes pontos. Qual é o valor ou a verba que é destinada a cada visita ou se existe um orçamento anual para esta atividade? Não tive resposta. Não tive resposta quanto ao número de participantes que têm sido utentes dos ex-urbanos ou das associações ou do público em geral. Não tive resposta. E eu posso não ter resposta, isto está tudo bem. O que eu não quero é que fique a ideia que isto é um protocolo para os ex-urbanos, sendo que é legítimo que seja. E se nós assumirmos que isto é um protocolo para os utentes dos ex-urbanos, eu não tenho nada contra isso, que fique eu e a bancada desta coligação. Mas por isso é que eu fiz a pergunta, se outras associações quiserem fazer o mesmo,
se a Junta está disponível para aceitar isto ou não. Porque se um autocarro, 27 lugares forem de utentes dos ex-urbanos, eu duvido que os outros tenham possibilidade de fazer estas visitas. E eu não sei qual é o rácio. Eu não sei se vão 5, se vão 10, se vão de 30, eu não faço ideia. E também não sei se vocês sabem. Se vocês souberem, eu gostava de perceber. Se não souberem, eu fico com a mensagem que não sabem, pronto, e não há problema nenhum com isso. Sr. Presidente. Por favor. Quero só dar uma informação para que não saiam daqui com dúvidas. Eu desconheço situações de pessoas que pretendam, ao abrigo deste protocolo, ter acesso e não tenham. Portanto, não é minha preocupação saber o rácio, não é de todo minha preocupação saber o rácio entre utentes dos ex-urbanos e utentes de outras instituições. Não é. Seria se eu sentisse que há muita gente que fica de fora. Okay? Não é. Por norma, a adesão é grande, enche-se o autocarro, e está claro no protocolo quais são as obrigações de cada um dos parceiros. Está claro também que este protocolo não visa apenas beneficiários ou utentes dos ex-urbanos, também está claro, que visa, de uma forma geral, pessoas económicas e socialmente vulneráveis, perspectivando a sua integração social, minimizando as desigualdades sociais e promovendo a inclusão social. Portanto, em lado nenhum diz que é destinado à Associação de Jovens, a utentes da Associação de Jovens Ex-Urbanos, muito pelo contrário, sendo esta a entidade promotora, sendo uma IPSS, tendo por base uma série de utentes em situação económica e social vulnerável, é normal que tenham interessados em ir, sendo que o contacto por parte dos jovens da Associação de Jovens Ex-Urbanos para com outras instituições é feito com frequência, essa procura existe e essa necessidade é satisfeita. Desconheço que hajam utentes, beneficiários das instituições que não tenham acesso a este protocolo. Nada mais a dizer. Presumo que ninguém mais quer falar neste ponto. Vamos Para que efeito, por favor, Sr. Ricardo? Para deliberarmos o nosso sentido de voto. Como diz? Para pensarmos no nosso sentido de voto. Faz favor. Faz favor, Sr. Pedro Alves, faz favor. Sendo assim, vamos então retomar os nossos trabalhos e, como eu estava a dizer anteriormente, vamos então à deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa, não tinha reparado. Faz favor, Sr. Queiroz. Nós decidimos votar a favor deste protocolo porque fizemos este pedido de intervalo ou de pausa e conseguimos obter os esclarecimentos que precisávamos da Presidente dos Ex-Urbanos, que está nesta sala. Penso que aquilo que nós fizemos podia também ter sido feito pelo Executivo e podia ter sido o Executivo a dar-nos estes esclarecimentos que nós obtivemos diretamente com a Presidente desta instituição. Nós não precisamos saber tudo, nós não temos que saber os dados todos, mas se conseguimos aceder a eles, podemos tentar ser esclarecidos. E nós só votamos a favor porque conseguimos obter o esclarecimento que precisávamos. Caso contrário, não o teríamos feito. Se a Junta tivesse tido esta iniciativa, esta questão nem sequer se tinha colocado. Fica aqui a nota para umas próximas reuniões, que o diálogo às vezes é mais importante do que ter razão. Obrigado. Agora sim, vamos então proceder então à deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Bem,
já estou em condições de poder continuar a discussão e a votação dos pontos. Então passamos ao último ponto da ordem de trabalhos, ponto 2.3, apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de protocolo de colaboração sénior ativa. E tenho a palavra ao Sr. Presidente para a apresentação do ponto. Muito obrigado. Mais um protocolo, mais uma colaboração, mais uma parceria com a Câmara Municipal. Parece-me óbvio a boa relação, que eu acho que sempre existiu, nem sempre estamos de acordo, mas que existe entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, e este protocolo, como o próprio nome diz, permite isso mesmo, dar atividade à população sénior, permitir-lhes um envelhecimento mais ativo, permitir contacto com atividades que de uma forma geral não o tinham, sejam elas de natureza social, desportiva, cultural. E neste protocolo a Junta de Freguesia tem uma função que estão aí bem definidas: colaborar no momento da calendarização, ceder o autocarro e o serviço de motorista, cumprir os horários previstos e prestar qualquer tipo de auxílio que às vezes possa ser solicitado. É um protocolo que sim, que também está em vigor, é uma colaboração que está em vigor, que é também bem acolhida pela população. Portanto, aquilo que nós pretendemos é renovar este protocolo e dar continuidade ao projeto sénior ativo. Foi assim um término um bocadinho staccato na música e, portanto, fiquei um bocado atordoado. Apresentado o ponto pelo Sr. Presidente, questiono se algum dos presentes pretende usar da palavra. Bárbara, tens a palavra. Boa noite a todos os presentes, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta, caros e caras colegas e os restantes presentes. Gostaria de deixar uma pequena nota relativamente a este protocolo. A aplicação deste protocolo implica que a Junta de Freguesia muitas das vezes tenha de recorrer aos autocarros da mesma para que se possa efetuar o transporte dos séniores para as atividades. Isto poderá ter impacto nas associações e instituições sejoanenses que, por coincidência, possam necessitar igualmente dos autocarros no mesmo dia que decorrem as atividades deste protocolo. Considerando esta questão e indo de encontro ao estabelecido na cláusula 3, a linha A deste protocolo, acreditamos que seria importante e benéfico para a Junta de Freguesia que pudesse disponibilizar informações de requisição dos autocarros, isto é, numa espécie de agenda virtual, para que os constrangimentos que possam resultar das necessidades de cada associação e instituição possam ser minimizados. E, portanto, deixamos aqui o repto para que se avance com uma agenda virtual pública, que até pode estar no site da Junta de Freguesia, onde seja disponibilizado para todas as associações e instituições, por forma a contribuir para uma melhor organização das atividades, para as quais tenham de recorrer aos autocarros, tal como a situação da turma da Maria Rita poder ir mais vezes a Lisboa com o autocarro da Junta. E também por uma questão de transparência que todos e bem defendemos. Obrigada, Bárbara. Registro o pedido de intervenção da Marisa Brandão. Assim que a Teresa terminar, tem a palavra. Boa noite a todos. Começar por cumprimentar a mesa, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, cumprimentar o Executivo na pessoa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a bancada do Partido Socialista, a bancada da melhor cidade do país, coligação, demais assistência, comunicação social e as pessoas que nos acompanham à distância. Antes de mais, porque só estou a intervir agora, focar o que aqui aconteceu, a intervenção destes jovens. Foi a primeira vez em tantas assembleias de freguesia às quais já estive presente, que foi a primeira vez que algo do género aconteceu.
Espero que isto aconteça muitas vezes mesmo, porque é muito importante quando nós falamos em fomentar a participação cívica dos mais jovens. É assim, é desta forma, é fazê-los vir a uma Assembleia de Freguesia, ainda que sejam muito pequeninos, porque o são, mas é desta forma, é este contacto próximo e, sobretudo, na base da autarquia local, que é a Assembleia de Freguesia, que estes jovens possam realmente fomentar este espírito cívico, falar de temas importantes. São crianças, mas pelas intervenções deles percebemos o entendimento que eles têm, a abrangência que eles têm do que se está a passar no mundo neste momento, todo o contexto que estamos a viver, os tempos difíceis que estamos a viver, ainda para mais após uma pandemia, e estas crianças mostram-nos que já estão aqui, que também já são o presente e que estão a assegurar certamente o nosso futuro. Isto é muito importante. Depois, passando para, e dizendo isto, deixar só uma nota para nós refletirmos. Eu disse isto há uns dias e acho que ninguém percebeu, mas acho que não é difícil de perceber. Certamente que alguém aqui irá ter a noção do que eu quero dizer. Muitas vezes, as grandes guerras com que nós nos deparamos começam e estão na base das pequenas guerras, das guerras diárias de cada um e entre cada um. E isso deve nos alertar, porque se calhar o sentido da vida, o sentido do mundo em contexto de guerra poderá ser muitas vezes evitado se pequenas guerras forem sendo evitadas ao longo do tempo. Só uma mera reflexão. Passando para o ponto que me fez vir aqui e intervir, o sénior ativo, relativamente à intervenção da senhora deputada da coligação, sem já o Presidente de Junta ter feito qualquer adiantamento relativamente a este ponto, na minha opinião, e fazendo já um balanço do que disse, é difícil agendar e fazer uma coordenação para evitar esta sobreposição. Eu própria já fiz parte do Executivo e sei perfeitamente que são muitas instituições, são muitas associações, são muitas atividades, e ainda bem que assim é, mas é difícil de fazer esta gestão, não é fácil. Portanto, não se trata só de pessoas crianças que vão a Lisboa, ou de uma, duas, três associações, são várias associações, são várias agendas. Às vezes, conseguir gerir isto tudo previamente não é fácil, claro que se pode fazer um esforço, claro que se pode tentar melhorar essa questão da superposição, mas não é tão linear assim, ou seja, se calhar a Junta de Freguesia não o faz, não é porque não o quer fazer, porque não está para isso, não tem essa disponibilidade, essa vontade, é porque realmente torna-se muitas vezes complicado em fazer tudo isso com certa antecedência. Passando ao ponto em si mesmo, acho que não vale a pena eu vir aqui explicar o protocolo, porque o protocolo toda a gente tem acesso a ele, toda a gente o lê. O que é importante é salientar a franja social que está aqui em questão. As pessoas de que estamos a falar, os séniores. Os séniores são as pessoas que garantiram o nosso presente e são muitas vezes esquecidos. São aquelas pessoas que, de certa forma, numa pandemia, numa guerra, por exemplo, em situações mais críticas, elas ficam naturalmente para trás. E isto não deve acontecer. E este tipo de programas, sobretudo após este tempo de Covid, em que estas pessoas realmente estiveram distanciadas, todos nós tivemos, mas eles ainda muito mais, porque são mais frágeis, estiveram tão distanciadas dos programas culturais, desportivos, recreativos, é muito importante que este protocolo e que esta colaboração seja efetiva, esteja presente neste momento na vida dos nossos séniores e valorizar esta faixa etária, valorizar porque essas pessoas trabalharam muito, essas pessoas fizeram um percurso, permitiram-nos o nosso presente, como eu já disse, e, portanto, o nosso foco também tem que estar sobre estas pessoas. E é mesmo urgente implementar a cultura, atividades culturais, desportivas, recreativas. É importante focarmos-nos, deixarmos um bocadinho a pandemia de lado, deixarmos tudo o que vivemos até hoje
na nossa vida e começarmos a entrar numa normalidade. É urgente, porque estas pessoas, apesar de tudo, também têm mais histórias para viver. Embora, se calhar, nós às vezes pensemos que não, mas têm mais histórias para contar. Também têm que preencher a sua vida de alguma maneira. E este protocolo, independentemente de cláusulas, independentemente de um protocolo em si mesmo, o que conta mesmo é o sentido em si mesmo, a essência do protocolo. O que é que isto assegura? O que é que isto promove? O que é que isto representa na cidade? Obrigada. Obrigada. A mesa não registra mais nenhuma intervenção e, portanto, não sei se o Presidente da Junta pretende usar da palavra. Apenas para dar nota que a ideia é boa, é útil, vamos analisar essa possibilidade de implementá-la. Não sei se é fácil, não sei mesmo, vamos estudar isso, sendo que a gestão do autocarro vai, no dia-a-dia, vai para além disso. Nós fazemos um esforço muito grande para que o autocarro chegue a um maior número de instituições, de pessoas, de utentes, seja do que for. E tentamos muitas vezes conciliar os dois autocarros que temos com as instituições e com aquilo que é pretendido. Perceber quem é que vão transportar, a que horas saem, a que horas não saem. Eu tive 2 exemplos muito claros ultimamente. Um deles foi até com o Zé Miguel. Com a ida a Lisboa, e a dada altura eram tantas horas que não era possível, não dava, e a solução passou por ir daqui a Lisboa, chegar a Lisboa, tinha obrigatoriamente que estar 9 horas parado, se não estou em erro, e depois vir. E, portanto, teve que haver aqui alguma cedência. O autocarro parou, o Zé Miguel moldou ali um bocadinho o programa, por forma a que fosse possível a viagem, e a viagem fez-se. Outra situação, também muito concreta, um jogo de handball, de basquetebol, onde as pessoas pedem autocarro para as 15, e não sai às 16. Aquela hora está a contar. E, por exemplo, aquilo que eu peço aos dirigentes é se marquem para a hora em que vão sair, 5 minutos, 10 minutos, um quarto de hora, mas não marquem para as 15 para sair às 16 ou às 17, porque aquela hora depois vai fazer falta ao motorista e eu não consigo fazer a viagem. Portanto, este cuidado é tido com as associações, com os dirigentes, com as escolas. Chegas a que horas, se calhar ainda consigo fazer outro serviço. Portanto, este cuidado existe. A Celeste faz uma gestão do autocarro muito profissional, e nem sempre conseguimos, na eventualidade de conseguirmos uma plataforma com essa informação, nem sempre conseguimos lá pôr a informação toda que pretendemos. Mas me parece uma boa ideia e vamos estudar essa possibilidade e de que forma é que isso poderá ou não ser feito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Não tendo registro de mais pedidos de intervenção, passaríamos então à votação da proposta de protocolo de colaboração sénior ativo. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento foi então aprovado por unanimidade. Eu peço-vos só aqui uns segundinhos para ultimarmos a minuta da ata e para depois procedermos à respectiva votação. Não desmobilizem. Minuta da ata número 3. Aos 2 dias do mês de março de 2022, reuniu-se a Assembleia de Freguesia, em sessão extraordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos, constantes da respectiva convocatória. 1. Período de intervenção do público. 2. Período da ordem do dia. 2.1. Apreciação e votação da proposta da celebração de contrato interadministrativo entre o município de São João da Madeira e da Junta de Freguesia de São João da Madeira. Instituição de um local de apoio à integração de migrantes. 2.2. Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de protocolo de cooperação do programa Cultura Conjunta.
2.3. Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de protocolo de colaboração sénior ativo. Inicialmente, antes de passarmos para o período de intervenção do público, houve então 2 pedidos de esclarecimento por parte de Pedro Neves e de Ricardo Figueiredo, ambos da coligação A Melhor Cidade do País. Depois, no período de intervenção do público, usaram da palavra Maria Rita Ferrinha e Dinis Castro e foi proposto 1 minuto de silêncio pela situação em que se encontra a Ucrânia. Houve ainda um registro de intervenção do Presidente da Junta de Freguesia. Relativamente à ordem do dia e à apreciação e votação da proposta de celebração de contrato interadministrativo entre o município de São João da Madeira e da Junta de Freguesia de São João da Madeira para a instituição de um centro local de apoio à integração de migrantes, houve a apresentação do ponto pelo Presidente da Junta de Freguesia, Rodolfo Andrade, do Partido Socialista, e depois usou da palavra Afonso Alves, também do Partido Socialista. A seguir, houve um protesto por parte do Pedro Neves, que faz parte da coligação da Melhor Cidade do País. Seguidamente, houve uma intervenção de José Dias, que faz parte da coligação A Melhor Cidade do País, e houve um contraprotesto de Afonso Alves, do Partido Socialista. Seguidamente, deu-se o uso da palavra por parte do Presidente da Junta, Rodolfo Andrade, do Partido Socialista. Houve ainda uma intervenção por parte de Pedro Neves, da coligação A Melhor Cidade do País, e também usou da palavra o Presidente da Junta, Rodolfo Andrade, do Partido Socialista. Quanto à votação, foi aprovada por unanimidade. Okay. Depois, do ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de protocolo de cooperação do Programa Cultura Conjunta. Primeiramente, houve a apresentação do ponto pelo Presidente da Junta de Freguesia. Usaram da palavra Bruno Almeida, do Partido Socialista, Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, o Presidente da Junta de Freguesia, novamente Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, e, por fim, o Presidente da Junta, Rodolfo Andrade, do Partido Socialista. Depois, seguiu-se um protesto por parte de Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, ao qual houve a resposta do Presidente da Junta de Freguesia. Seguidamente, foram pedidos 2 minutos de deliberação por parte de Pedro Neves, que faz parte da coligação A Melhor Cidade do País. Quanto à votação, foi aprovada por unanimidade e depois existiu uma declaração de voto por parte de Ricardo Queiroz, da coligação A Melhor Cidade do País. Relativamente ao ponto 2.3, a apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia de protocolo de colaboração sénior ativo iniciou-se com a apresentação da proposta pelo Presidente da Junta de Freguesia e usaram da palavra Bárbara Pessoa, Marisa Brandão e, por fim, o Presidente da Junta de Freguesia. Por fim, a votação foi por unanimidade. Após ter... Eu vou colocar a votação. Antes de mais, só dar nota de que foi lido no primeiro ponto Ricardo Figueiredo, mas está Ricardo Queiroz, também foi só um erro mais semântico do que propriamente escrito. Posto isto, eu questiono se alguém pretende usar da palavra. Peço desculpa. Foi promovido a ex-presidente da Câmara. Pronto. Estaríamos aqui noutra discussão que não me parece adequada ao momento. De qualquer das formas, questiono se alguém pretende usar da palavra relativamente à minuta, se não, procederemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovada por unanimidade. Cumprimentar-vos a todos, desejar-vos a continuação de uma boa semana e espero ver-vos aqui brevemente e de saúde. Boa noite a todos.